Boa noite, pessoal. Só fazer uma revisãozinha com vocês a respeito do conteúdo que a gente vai ver na prova de farmácia. Bom, pessoal, como vocês viram nas questões que eu coloquei, as principais coisas que nós temos que aprender refere-se a, primeiro, os fatores de produção. Lembram-se que eu comentei com vocês que os fatores de produção eles estavam relacionados com as três ondas. Então, o primeiro sistema evolutivo que nós tivemos foi o sistema agrícola. Aí nós passamos por um sistema industrial, hoje estamos num sistema de conhecimento. Então, os fatores de produção então seriam o capital, o que foi no começo terra, quando ele criou o capitalismo, depois a terra foi substituída pela indústria e depois a terra foi substituída pelo conhecimento, mais o trabalho humano. Então os fatores de produção, capital, trabalho, terra, o fator terra teve essa mudança. Primeiro foi terra para sistemas produtivos que ainda usam esse fator de produção, a terra, a indústria e o conhecimento, que é hoje, que também é chamado de informação, mas é conhecimento. Então nós temos esses três sistemas de fatores de produção. Por quê? Porque a curva de produção, ela depende de uma escolha. Basicamente uma decisão, uma escolha. Que escolha é essa? A escolha da curva de produção é, quando eu produzo algo, eu deixo de produzir o outro. Quando eu produzo algo, eu deixo de produzir a outra ponta. Então, ela é uma curva, faz uma curva nesse sentido assim. A parte que eu deixo de produzir é também chamada de custo de oportunidade. Aquilo que eu deixei de investir, deixei de produzir. Então, a economia soma também o custo de oportunidade, ela calcula isso. Por quê? Porque eu só vou ganhar utilizando fatores de produção tentando maximizar, ou seja, fazer a curva de produção aumentar ao máximo. Com capital, hoje com conhecimento e com trabalho, fazendo a curva de produção ganhar ao máximo. Essa é a primeira base do sistema econômico, nas decisões do que produzir, como produzir, para quem produzir. São as três decisões. Agora, o que ainda temos que ver na economia? Essa base, ela está montada com princípios básicos. A demanda, a oferta. A demanda, a oferta. A economia toda se baseia na demanda e oferta de produtos e serviços. Demanda, oferta. Do começo do capitalismo até a crise de 29, acreditava-se que a oferta criava a demanda. A oferta criava a demanda. Por quê? Porque a demanda seguia um princípio. A curva de demanda é uma curva que segue esse sentido da curva de demanda, ela seguia um princípio. Qual o princípio que ela seguia? Se o custo fosse alto, a quantidade demandada é baixa. Se o custo baixa, o preço baixa de um produto ou serviço, a quantidade demandada aumenta. Então esse é o princípio da demanda. Se o custo. E o que desloca a demanda? Existem três coisas que deslocam a demanda classicamente. Eu citei 4 para vocês, porque tem uma que alguns livros de economia falam. Vamos lá. A primeira coisa. Para a curva de demanda aumentar ou diminuir, é a mudança no preço dos bens ou serviços. Vocês podem ver que agora, no coronavírus, a curva de demanda despencou da maioria dos produtos. Isso vai despencar o PIB, porque a curva de demanda despencou. Mudança no preço dos bens ou serviços. Caiu o preço dos bens ou serviços, diminuiu. Mudança no preço. A segunda curva de demanda, coisa que faz a curva de demanda se deslocar,
mudança na renda dos consumidores. A nossa renda caindo, cai a curva de demanda. A terceira coisa, a mudança no preço dos bens complementares e substitutos. Porque se eu compro um bem, eu posso substituir a carne vermelha por o frango, por o peixe, a mudança no preço, se cair muito o preço do frango, todo mundo passa a comprar frango, deixa de comprar carne. Ele é um substituto. Então a mudança no preço desses bens muda. E o que eu disse para vocês que alguns livros comentam é que a mudança nos hábitos de consumo também faz cair a curva de demanda. Agora, e a oferta? A oferta faz outro sentido. O sentido da oferta é esse daqui, ó. Esse sentido da oferta. Por que a oferta faz esse sentido? Porque os custos, a quantidade de ofertante, ela é dada pela lucratividade que o empresário vai ter, a maximização do lucro. O empresário sempre procurará maximizar o seu lucro, ganhar mais dinheiro. Então, como que ele faz isso do ganhar mais dinheiro? Ele faz isso do ganhar mais dinheiro de uma forma bem simples. O que ele faz? Ele coloca um produto e fica esperando. Se tiver bastante dinheiro ganhando num setor, bastante empresas vão entrar naquele setor. Por isso que ela faz esse sentido. Se tiver menos ganho naquele setor, as empresas, o ofertante, já não vai colocar produto no mercado. Por quê? Porque não compensa para ele. Ele não ganha dinheiro. Para que ele vai se produzir e colocar produto no mercado se ele não ganha? Agora, a oferta também se desloca. Se desloca por uns motivos meio parecidos, mas são assim. Mudança no preço, mas preço dos insumos. Aquelas bases para produzir, se mudar o insumo que leva para a produção, desloca a oferta. A mudança na renda, que é o que pode acontecer. Também, se as pessoas tiverem menos dinheiro, elas vão pagar menos, vão comprar menos, vão escolher mais para comprar dos ofertantes. Os ofertantes saem do mercado. E a mudança nos bens complementares e substitutos, que também afeta o ofertante, são a concorrência dele. Então são 3 motivos para o ofertante deslocar a curva de oferta. Então eu tenho no mercado um equilíbrio entre o preço da demanda e o preço de oferta. Eles fazem um X quase, um equilíbrio dos dois. O que a gente teve no mundo? Nós tivemos no mundo uma evolução da economia. A Primeira Guerra Mundial criou uma mudança nos bens e produção de produtos. Então o que aconteceu? Quando chegou em 1929, a Bolsa de Nova York, como a Primeira Guerra Mundial destruiu a Europa, os Estados Unidos reconstruíram ao final da Primeira Guerra. Então, quando chegou 1929, a guerra foi de 1914 a 18, os anos de guerra. Os anos de guerra ficaram por aí, 14 a 18. Então, esses anos de 14 a 18 é que teve a guerra. Quando terminou a guerra, a Europa estava destruída. Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos bancou esse financiamento da Europa e vendia muitos produtos. Chegou em 29, a Europa já estava se recuperando, então não precisava mais comprar dos Estados Unidos. Segunda coisa, os Estados Unidos, que só produzia, começou a ter excesso de produto de estoque. Não conseguia vender, a superprodução, mais um fator da crise. Tivemos uma crise na agricultura americana em 29, que também foi outro fator da crise. E tivemos um detalhe importante, que foi a Bolsa de Nova York especulava, porque todas as empresas eram americanas, todo mundo queria ganhar dinheiro na Bolsa de Nova York, então não investia na produção, investia só na Bolsa, ganhar dinheiro no mercado financeiro. E ela cresceu muito. Aí o que aconteceu? Estourou. Não tinha mais solução.
o mundo caiu em recessão, a crise de 29. Tanto que hoje no mundo nós estamos com uma crise bem parecida com a de 29. Não tem produção, as pessoas estão sendo desempregadas e não tem o que fazer. Hoje por causa de uma pandemia, que é o coronavírus. Então o mundo está parado, esperando para ver o que vai fazer depois da pandemia. Mas a gente já sabe o que vai fazer porque passamos pela crise de 29. Então como que a gente saiu da crise de 29? Keynes criou uma fórmula para estruturar o crescimento de novo. A fórmula era bem simples, pessoal. Simples não, mas era uma fórmula que é muito usada hoje em dia. O que aconteceu? O governo americano passou a ter o Estado entrando nessa oferta e demanda. Ou seja, dando dinheiro, ajudando essas políticas que estão acontecendo hoje, distribuindo dinheiro, ajudando estados e municípios para que volte a economia a funcionar. Por que o Estado tem que entrar numa crise dessa daí? Por causa de uma coisa bem simples, pessoal. Só o Estado tem recurso. A atividade econômica, o empresário não vai investir se não lucrar. E ele não vai lucrar se o mercado está parado. Então o que o empresário tem que fazer? Melhorar a renda das pessoas, dar dinheiro para as pessoas para melhorar a renda. Quando as pessoas têm emprego e renda, elas começam a comprar, os empresários começam a investir, a oferta e demanda começa a funcionar. Então, Keynes criou uma fórmula para isso, que era o Y, que é a renda, igual ao consumo mais o investimento, o I, mais os gastos do governo, menos a tributação, mais o X, que é exportação, menos M, que é importação. Essa que é a fórmula que foi criada. Basicamente, da estrutura de oferta é essa. Quanto à moeda, a moeda ela sempre foi o meio que nós usamos para trocar, comprar e vender produtos. Então a moeda tem funções. Primeira função dela, ela é meio ou instrumento de troca. Segunda função da moeda, a moeda é uma reserva de valor. A terceira função, ela é uma unidade de medida. Então a moeda tem 3 funções. Essa moeda com 3 funções, ela é controlada pelo Banco Central. São os bancos centrais que controlam a moeda. E os bancos centrais é que distribuem, fazem a oferta do dinheiro para os bancos comerciais. E os bancos comerciais tentam administrar essa moeda. Então o Banco Central pega o dinheiro, manda para um banco comercial, o banco comercial empresta a taxa de juros para as pessoas. É assim que funciona, pessoal. Esse que é o sistema que funciona. E tudo funciona por um sistema que a gente chama de meios de pagamento. Essa distribuição de dinheiro a gente chama de meios de pagamento. Então eu tenho meio de pagamento 1, M1, meio de pagamento 2, M2, meio de pagamento 3, M3, meio de pagamento 4, M4. Então imagine o seguinte, existe um monte de dinheiro que está nos bolsos de todo mundo, dinheiro em poder do público. O meio de pagamento 1 começa a somar esse dinheiro em poder que está em poder do público, o público leva para um banco. Então a gente soma depósitos à vista, grana que eu depositei, depósito à vista. Então eu pego o dinheiro que o público, que estava na mão do público, e eles depositou no banco, que é o M1. O M1 está ligado com os depósitos à vista. E aí eu somo o quê? O número de títulos que o governo, que os bancos têm em poder dele naquele dia. Por que vai ter título naquele dia no banco? Porque as empresas costumam comprar papéis do governo, como Tesouro Direto. Então elas têm um título guardado no banco. O empresário chega lá e diz assim, olha, eu queria investir em alguma coisa. O gerente do banco fala, hoje está bom, está pagando tanto o título do governo federal para 3 anos.
eu digo, puxa vida, está pagando tanto assim? Sim, se você quiser eu vendo. Então eu compro. E aquele título fica no banco, não fica na minha mão, mas passa a ser minha propriedade que está dentro do banco. Então eu tenho os depósitos à vista, mais esses títulos do governo. E existem títulos federais, estaduais e municipais. São títulos que estão dentro do banco. O M2. O M2 já é feito por o M1, né? Mais os papéis que estão lá nas bolsas de valores. Lá na bolsa. Então eu tenho créditos de imobiliários, eu tenho créditos de câmbio, todos estruturados assim. Esse que é o M2 e o M1 que é feito. Ainda teríamos o M3, que eu pego o valor do M2 e somo com as poupanças, o depósito em poupança, que é o que eu passei para vocês, o M1, M2, M3, que estão montados com base nas ações. Bom, o mercado acionário, ele funciona assim, eu tenho ações que têm direito de votar. Então eu vou votar numa assembleia de acionistas. As SAs, ela tem esse mercado acionário. Então eu tenho ações com direito a voto e ações que não têm direito a voto. Direito a voto, não tem direito a voto. Então olhe só como é que funciona. Tem direito a voto? Eu chamo essas ações com direito a voto de ações ordinárias. Não tem direito a voto? Eu chamo as ações de preferenciais. Então eu tenho ordinária, tem direito a voto. Preferenciais não tem direito a voto, mas recebe primeiro, é preferência, mas não vota, não é o dono. Além disso, costuma-se chamar que as ações são divididas em nominativas ao portador. Então tem ações que têm um nome escrito na ação, são chamadas nominativa, e tem ação que não tem o nome escrito, quem tem ela na mão é o dono, é ao portador. As ações são divididas então nesses 4 tipos. 4 tipos. Eu vou ter uma ordinária nominativa, ou seja, com direito a voto e tem um nome escrito na ação. Ordinária preferencial, tem direito a voto e eu tenho preferência, não tenho nome na ação. Eu vou ter ação, ordinária portador, tem direito a voto e não tem o nome na ação. Eu vou ter preferencial nominativa, é uma ação preferencial que tem o nome na ação, mas ela não tem direito a voto. Tem o nome na ação, não tem direito a voto, preferencial nominativa. Preferencial ao portador. Eu tenho uma ação preferencial e quem tem ela guardadinha na mão dele é o dono. Basicamente é assim, são os 4 tipos de ações que a gente tem no mercado acionário. E que está numa bolsa que a gente chama o nome da bolsa de B3, Brasil 3. Bom, além disso, pessoal, a gente tem vocês têm ainda, que eu passei para vocês, o sistema de ponto de equilíbrio que eu tenho quando eu consigo ter uma empresa. Eu tenho... Não, desculpa, não foi só o ponto de equilíbrio, não. Primeiro nós vimos o tipo de mercado. O mercado ele flutua dentro de tipos de empresas. Então eu tenho um sistema de mercado chamado concorrência perfeita. Concorrência perfeita. Nenhum dos concorrentes é suficientemente grande para abarcar o mercado. Então lembre-se, nenhum deles é grande para abarcar o mercado. A gente chama de concorrência perfeita. Eu tenho um mercado que é chamado monopólio.
Por que tem um monopólio? Monopólio é um só ofertante, um só, para todo grupo de demandante. Diversos demandantes. Então, diversas pessoas compram só de uma pessoa. É como acontece com o petróleo aqui no Brasil. Tudo pertence à Petrobras. Por que uma empresa consegue ser monopólio? Tem alguns motivos. O primeiro motivo é controle da matéria-prima. A Petrobras tem os campos de exploração de petróleo. Ela controla a matéria-prima. Ninguém mais controla a matéria-prima. Ela é monopólio. Então é isso que é o detalhe. Aqui no Brasil, por lei, só ela pode explorar petróleo, furar poço e tirar matéria-prima. Então, controle da matéria-prima é um dos motivos. O segundo motivo é você ter os monopólios, eles têm alguma concessão para se manter. Então criam barreiras para o mercado. Por isso que você é um monopólio, porque você tem barreiras. O terceiro motivo é a empresa ter uma inovação que ninguém outra pessoa tenha. Com isso ela se mantém no monopólio. E os monopólios, às vezes, tem empresa que se mantém porque tem custos de produção. Produzem muito, uma forma muito grande, então elas conseguem reduzir o custo a um preço tão grande que nenhum concorrente consiga chegar ali. E aí ela mantém o monopólio de venda de produtos. Bom, fora isso, nós temos uma coisa chamada oligopólio. Oligopólios são poucos, bem poucas empresas, 3, 4 empresas que mantêm todos os demandantes. Poucos ofertantes, muitos demandantes. E o oligopólio, eles têm uma forma de atuar. Porque os oligopólios, geralmente, como tem poucos ofertantes, eles combinam preços. A gente chama trust, essa combinação. Que é proibida, por lei, essa combinação de preços. Os oligopólios é proibido fazer um trust. Combinar os preços das coisas. Dentro dos oligopólios, existe umas ideias de empresas que alteraram isso. Existem os monopsônios. O nome monopsônio, ele vem porque assim como tem um monopólio, que é um ofertante para diversos demandantes, eu posso ter o contrário. O monopsônio é o contrário, bem ao contrário. Ele é um comprador para diversos vendedores. Esse comprador compra com tantas quantidades que ele sozinho consegue comprar toda a mercadoria dos compradores. É o que a BRF faz com os integrados. É um monopsônio. Ela, sozinha, compra toda a produção de todos os integrados. Isso é monopsônio. Oligopsônio é quando 2 ou 3 empresas compradoras que compram, são demandantes e compram de diversos ofertantes. É o caso da indústria do fumo, que eu tenho 2 ou 3 empresas que são compradoras, oligopsônios. Então eu tenho uma marca, 2 marcas de cigarro, elas têm fábricas, 3 marcas, tem fábricas, não é uma só, tem fábricas e ela compra toda a produção dos produtores de fumo. E ainda tem o monopólio bilateral, que é chamado. É quando tenho um comprador, um vendedor. Você vai dizer, por que tem só um comprador e um vendedor? Por causa do seguinte, às vezes eu tenho que produzir um motor, um navio, que é para uma pessoa, e só uma empresa produz. É um monopólio bilateral. Agora, eu tenho a concorrência monopolística, que é uma situação totalmente, ela mistura o monopólio com a concorrência. Por que existe concorrência monopolística? Por causa da heterogeneidade dos produtos.
eu tenho um produto de um tipo, outro produto do outro tipo, outro produto do outro tipo. Cada marca tem um detalhe nelas que é diferente. Por causa dessas diferenças, eu posso ter uma concorrência, o mercado é livre concorrência. Por exemplo, o mercado de fazer computadores ou celulares, mas tem umas empresas que nesse setor têm tanta tecnologia que elas se tornam monopólio. É o caso da Apple, da Samsung. Elas são uns oligopólio, monopólio, é uma concorrência monopolística. Por quê que elas conseguem isso? Porque elas detêm quase 99% de todo o mercado de celulares do mundo. Isso é a concorrência monopolística. Fora essas situações de mercado que altera toda a estrutura de mercado de concorrência, eu ainda passei para vocês os pontos de equilíbrio. Que o ponto de equilíbrio é uma situação onde eu tenho o custo fixo, o custo variável. Nós temos a teoria do lucro. A teoria do lucro é por causa que o lucro, ele, além do ponto de equilíbrio, eu dei o ponto de equilíbrio e a teoria do lucro o ponto de equilíbrio. Vamos falar do ponto de equilíbrio primeiro. Custo fixo, variável. Seguindo uma reta por esse custo fixo e variável, eu vou ter um ponto específico, que é chamado breaking-even point, ponto de equilíbrio. O breaking-even point, ele é dado num ponto específico. Esse ponto específico do breaking-even point é o ponto onde o custo fixo e o custo variável se encontram. Então eu tenho, por uma fórmula, ponto de equilíbrio é o custo fixo total dividido por preço de venda unitário menos o custo variável unitário. Fácil, é só aplicar a fórmula que vocês conseguem o ponto de equilíbrio. Ainda nós teríamos a teoria do lucro, que diz o seguinte: o lucro é a diferença da receita e a despesa. Lucro é a diferença de receita menos despesa. Se essa diferença, que é essa do ponto de equilíbrio, receita menos despesas, for positiva, é lucro. Fácil de entender. E eu tenho, então, lucro associado ao risco. Por quê? Porque entre o hoje e o amanhã, existe ninguém sabe o que será amanhã. Vocês veem que agora com o coronavírus, ninguém sabe o que será no futuro. Entre o hoje e esse futuro, existe uma diferença. As minhas decisões de hoje é que vão fazer o futuro acontecer. Ou seja, o futuro é feito hoje, nas minhas decisões hoje. E esse espaço entre o hoje e esse futuro que será da decisão? Isso é o risco que eu corro. Isso é a teoria do lucro associado ao risco. Outros dizem que o lucro é o equilíbrio. Nesse ponto de equilíbrio, um equilíbrio dinâmico. Eu vou tendo equilíbrio no mercado para me equilibrar. Sempre vou ter que achar pontos de equilíbrio, porque o mercado vai ter sempre uma mudança dos custos. Custo fixo, custo variável vai sempre mudar. Então eu sempre tenho que achar pontos de equilíbrio. Então o lucro está associado com esse equilíbrio. Encontrar os equilíbrios para vender sempre no preço certo. Equilíbrio dinâmico. Outros dizem que o lucro está associado ao monopólio. Por quê? Porque o lucro, quem é monopolista dita o preço de venda do produto. É lógico que ele vai lucrar. Então o monopólio lucra. O lucro está associado ao monopólio. E por fim tem gente que diz que o lucro está associado à inovação. Talvez seja a teoria mais certa hoje em dia. Quem que ganha? Quem inova. Então todo mundo procura inovar. Essa é a teoria do lucro, que vocês fizeram inclusive um trabalho. Eu acho que é isso para o G1, pessoal.